agora? Na área desse mundo, uma árvore brotou. A árvore era Maria, e a flor era do Jesus. A Ave Maria já cruzou o céu, clareando a noite, vista do céu. Noite de lua, águas cristalinas, orvalho da noite, centelha de vida. O menino Deus, que agora nos concede, está entre nós, vale a vida a pena. Respeitável público, desculpai-me, ousadia, de pedir neste momento o seu bem mais precioso. Não, eu não quero vosso ouro, nem seu sonho de noite, nem seu trabalho de dia. Para continuar esta função, já em curso, peço apenas aquilo que não tem preço. Mas caro de vossa atenção e apreço, desce e solicito com a vossa pouquinha atenção. O menino Deus, quando nasceu, ele nos deu muita paz e alegria. E peço a vocês, tenham paciência com a nossa, nós somos assim, com o nosso pouco talento, pois contamos com o vosso generoso coração. E para que a nossa arte valha a pena, seja nossa, a vossa, uma só criação. E no chão, no vestibular, seja um grande cenário da vossa imaginação. Sacra Folha! E que dê início o nosso espetáculo com maracatu. Nossa rainha já se coroou. Nossa rainha já se coroou. Nagô, nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, nagô, nossa rainha já se coroou. Valeu, minha rainha! Que Oxalá te proteja e Oxalá se dê muito axé! Salve Deus, minha rainha, Porto Rico aqui chegou. Salve a Torre Real, embaixador, embaixador. Salve Deus, minha rainha, Porto Rico aqui chegou. Salve a Torre Real, embaixador, embaixador. Salve Deus, minha rainha, Porto Rico aqui chegou. Salve a Torre Real, embaixador, embaixador. Porto Rico aqui chegou, salve a Torre Real, embaixador.
nem centuriões romanos vão me ajudar a eu ajudar o senhor com essa bruxaria. Não me leve nessa coisa. Vamos lá, porque mexer com o Getúlio só dá certo quando o marido é grosso. Primeiro, que o diabo não é tão feio quanto o filho. Segundo, quem ama o feio, bonito lhe parece. E terceiro, resto de cangalha velha, não se deve deixar uma invocação no meio. Não! Não. E por quê? Porque tudo pode acontecer. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nem sabia do impacto. E eu não falo essas palavras esquisitas para chamar diabo. Pelos profetas do Aleijadinho. Esse Aleijadinho não tem a melhor. Que é isso? Quem é você? Eu sou o diabo. Oh, meu Deus. Assim, coisa ruim. Dá licença, seu diabo. Eu não posso esperar o senhor parar tanto vocabulário, não, tá? Eu vou ali na casinha e já volto, tá bom? Você é o demônio? 25ª categoria, 48ª legião. Mas eu logo vi um diabrete bicudo que só vive de bico. Ó. Que é isso? CRM? Você é médico? Conselho Regional do Norte. Então tá bom. Então você vai, eu quero poder tomar Herodes, você vai me ajudar. Isso não posso fazer. Por quê? Então você pode voltar no meio do enxofre quando veio e me mande um outro diabrete mais competente. Então, você queria me roubar sua cobra peçonhenta? Queria sim, pega nos meus rins, pires no meu fígado, ácido clorídrico, da minha gastrite, faria do poder melhor uso. Não vou viver. Mas isso, pra tudo tem um jeito nessa vida. E se esse diabo velho, e frouxo, bicudo, não serve pra nada, eu vou encontrar um que justifique a fama. Ei, do pé da minha cama. Você é o parente dele? Você é o parente dele? Não. Ó, vamos tomar. Você viu? É o meu escorpião da minha cama. O chefe dele assim, né? Tô brincando. Mas eu sou o compadre do chefe desse cara aí, ó. Você tomou um suicídio, né? Tô Mas também nascido de ódio, de raiva, de morro, de raiva. Quando eu ia procurar cobra, ela tava com veneno de volta. Veneno é que eu vou colocar na sua bebida. Silêncio! Nasceu mais do judeu! Mas que rei! O rei é esse aqui, ó. E quando ele se for, isso não vai demorar muito tempo, a Judéia vai ter uma rainha. Você é o filho do homem! Quem é homem? Misério! Que filho! Que filho! Filho do homem! A profecia que vai nascer o filho do homem. É. Não. E é filho de Deus. Não. É o Messias. Não. É seu filho. Você me traiu com quem, seu maldito? Eu arranco Não. pela raiz.
enviado, ele vai ter todo o poder de todos os reis da terra. E ele vai pegar o seu lugar. Parece que sim, né? Mas indica que ele já nasceu. Ai, meu Deus. E eu, o que eu faço? Ela vai. Para minha alegria, você vai cair do trono antes de você sentar nele. Ah! Que me sufoco, que me sufoco. A injustiça na vida que marca ferro todo sonho humano. Quantas boas intrigas que fiz, tantas bem planejadas conspirações, profundas vilanias e bem pensadas traições, tudo em voz. A vida passa como um vendaval que varre todo o nosso esforço. Vamos pensar em coisas mais alegres? Queria tanto pegar esse rei que nasceu e dar um fim tão bem dado. A ideia é essa. E como saber, com tantas crianças, quem é o enviado? Só há um jeito: matar todas as crianças. Cessai o vosso riso, por um momento apenas, para me lembrar dias de muitas lágrimas e de não poucas penas. Soldado de Herodes, armaram-se com gradil, espada e lanças. Sim, houve um tempo em que homens matavam crianças. A aldeia de Betânia, perto do Rio Jordão. Amanheceu como sempre amanhecia. Silêncio bom de paz e de sono. Cavalos e soldados entraram a passos lentos nessa aldeia, nessa manhã, nessa paz. Em silêncio, as espadas ergueram-se nas mãos e um estrondo de portas arrombadas, de gritos e ordens. As espadas procuraram os inocentes, nos berços, nos braços das mães, nas camas, fugindo de passinhos miúdos. Encontraram tudo num rastraço, cruz de corte e talho, e saíram com a consciência tranquila de dever cumprido. E a aldeia de Betânia, perto do Rio Jordão, entardeceu naquele dia, marcada inteira de morte, como nunca entardecia. Soldados cruzaram e recruzaram o país, e de madrugada chegaram ao Rio. Os inocentes dessa vez dormiam atrás de um templo amontoados, um cobertor do outro. A grande cidade também dormia. Então eles chegaram na velocidade de uma vertigem e frearam os carros bruscamente, como quem fecha os olhos. E o canto dos pneus entrou no sonho, e os inocentes abriram os olhos para ver a morte. E foi bala, bala, pá, pá, pá de tiro, olho fechado de
de homem mirando pontaria de corpo de menino. E depois, silêncio. E depois do silêncio, as portas bateram com pressa e os carros arrancaram. De manhã, lavaram os corpos e lavaram o chão. Eu conto o que fizeram os soldados de Herodes para não lavar a lembrança. Sim, há um tempo em que homens matam crianças. E neste momento contrito, termina o prólogo da nossa apresentação com a fuga do menino Deus para o Egito. Cortai os vossos risos, acalmai vossa emoção, e de agora em diante seja alegria inconstante em vossas vidas, e doravante a dor seja tão inconstante como há de ser nesta sacra folia. Te quebra em dois, te bate em três, te arrebenta os quatro, seu peste. Matias, vamos resolver nossas diferenças como pessoas adultas. Vamos entrar num acordo. Acordo, eu te bato e você chora. Eu te surro e você grita. Eu entro no cavalo e você com o couro, seu filho. Matias, não pode falar palavrão aqui de Natal. De mulher sobre a qual pesam suspeitas em contumazes de relações licenciosas e ilícitas por mundo desconhecido. Credo, Matias, assim você me humilhou, magoou. Eu preferia um palavrão alto, claro, curto e grosso. Isso doeu, Matias. Vem cá. Por favor, você não falar com humildade. Vem cá que eu tô mandando. Eu posso te dar hora. Eu lhe coloquei como sócio na minha companhia. Sua não, nossa companhia. Agora nem minha e nem nossa. Você deu cabo no único jeito que a gente tinha. Questão de opinião. Eu fiz um investimento. Eu vou lhe pegar. Vou lhe arriar e vou te colocar no lugar do Jack, seu condenado. Eu só tive um pouco de azar. Isso acontece todo dia com qualquer investidor na bolsa de valores. Vem cá. Então, não. Só não lhe bate se você me explicar por que você indicou o Jack. Veja bem, considere. Se a ideia não era muito very good, eu fiz 200 números para vender a R$5 cada. 5 vezes 200 é 1.000. O seu jegue, Matias, valia. Cheguei, O seu jegue, Matias. nado. O seu jegue, Matias, valia 300. Cadê o... 700 reais de lucro, Matias. Um ótimo retorno. Divertimento. E cadê o Jack? E cadê o lucro? Questão de marketing. A imagem do produto não correspondeu à expectativa do consumidor. Eu tive que baixar a minha expectativa de lucro e vendi cada número a 25 anos. Ah, seu desgraçado! Você vendeu meu Jack por R$40. O Jack valia 300. Sim,
gente pode provar. Sim. RG 5.379,86 FSP. E o que o anjo quer? Preciso de ajuda. O anjo precisa de ajuda, Matias Cão. É porque ele deve estar metido em encrenca das drogas mesmo. Diga lá. É que nasceu uma criança. É assim, uma mal me pergunte. Essa criança é sua? Eu sei, todos nós somos. Eu estou lhe perguntando. Quem é o pai da criança? É Deus. O sopro divino se fez homem e habita entre nós, como anunciaram os profetas. E é? É. E Deus também por aí, pelo mundo, como um cidadão, contribuinte. Exatamente! Outra assombração. Nós estamos precisando de ajuda, porque a Sagrada Família, ao fugir dos soldados de Herodes, foram para fugir. Lá chegando se perdeu. Ia para lá, para cá, para lá, para cá, e acabaram, graças à lei das probabilidades, chegando no Brasil. E aqui eles encontraram a Sagrada Família. E a ajuda é para enfrentar o dedo? Sim. É? Aonde é que eu peço? Licença, eu tenho pechado e sou amigo de família. Nessa luta, ninguém tem dispensa. Mas o que é que eu ganho? Muitas riquezas e o reconhecimento de todo o poder. Poderoso, minha gente. Será Obama? Obama deve ser. Matias não tem cacife para conversar com barato. Deve ser a Dilma Rousseff, a presidenta do Brasil. Esse Matias deve ter trapaceado e feito um negocião com o governo federal. Já falei. Há muitas riquezas e o reconhecimento de todo o E o que poder. eu tenho que fazer? Você tem que criar a família Sagrada Família para o Egito, depois de levar sã e salva para Egito. Ixi! Esse Egito é uma parte légua. Deve ser mais longe que Goiás, a cidade mais longe que eu conheço. Tem como arrumar algum adiantamento do serviço a ser prestado? Só pagamos depois do serviço feito. Você encontra a Sagrada Família na casa aí perto? É, amigo. Nós temos tempo a perder. Um instante, eu estou lá. Mas eu? Bastante coisa foi em 30 segundos. Esse cliente já é meu, Matias. Matias Cão não me quis como sócio, vai me ter como concorrente. Se Matias Cão é esperto, eu, João Quenté, sou esperto em mim. E eu vou é logo para chegar primeiro que ele. Dança rainha, vassalo escravo. Toque o batuque no mato virado. Toque o batuque no mato virado. Vassalo escravo. Embaixador,
Estamos perdidos. Nem tanto. Já. O que tem a ver meu cajado para bater em você? Você não achou? Calma, seu José, calma. Vamos negociar e entrar num acordo. Então vamos, estamos perto já. Não, daqui, vamos pra divisa, já falei, de Sergipe pra Paraíba. Pois está bem. Primeiro, eu preciso saber que vocês são quem eu realmente sou. Não sabia. Você quer o quê? Documento, alguma coisa? Não, ainda não. Porque nós estamos daqui a pouquinho. Eu preciso de uma plaquinha. Não, a plaquinha aqui, esse cara tem plaquinha. Um direcionamento que fala pra onde que a gente vai. Onde a gente tá. Sempre tem um anjo bom que aparece com a plaquinha indicando o local. Sempre tem, cadê? Deve estar por aí, mostrando. Será que tem um anjo para mostrar esse lugar para nós? Seu João, tem que pegar a identidade dele, identificação, porque você não sabe quem eles são. Bom, então vamos ver. Eu preciso saber se vocês são realmente que eu estou procurando, então vamos ver. José dos Santos Silva, Maria Socorro de Deus e o menino Jesus Nazareno de Deus. Está tudo certo, então. Será que está tudo certo mesmo? Porque tem algumas coisinhas que eu posso ficar aí como um profeta. Alguém aí percebeu se tem alguma coisa de errado? Alguém aí percebeu? Não. Não? Não. Não tinha que estar montada num duvido. A produção estava sem dinheiro, então nós pegamos esse que já estava pronto. É o jeitinho brasileiro. Então é por necessidade, né? Não é fraude não, nem é corrupção. Então tá. Então vamos, já está tudo certo, vamos tratar então do mais importante para mim, que são os meus honorários. Eu quero boi, quero porco, quero peru, tudo de centeio. Leite em derivados, tudo de arroz. Banana eu quero de cacho. E vinho em dúzias. E eu gosto muito de piscina, né? Quero duas piscinas. Uma cheinha de gelatina. E a outra abarrotada de calda. Vocês me dão isso, não? Não. Verdade disso. Não. 10 boi e uma banana, então. 2. 1. Não. Eu vou fazer então com o meu projeto, que é muito bom. Tá bom, então. Então eu faço o serviço. Eu levo vocês a Belém por uma entrada no rodízio. Tudo isso um dia acaba. Seu pagamento será mais fino, mais farto, banqueiro, sem fim. E ninguém nunca mais sentirá fome. Não sente não. Se ninguém vai sentir fome, pra que então essas delícias que o senhor vai me dar? Esse banquete, essa mesa farta? Ora, senhor, a felicidade do homem é feita de 3 coisas principais: a fome, a comida e a vontade de comer, porque a fome é o tempero da comida. Então está bem. Tá, então vamos, que só de pisar nessas delícias que o senhor vai me pagar, eu já me emociono, mastigo, como até a roda dessa delícia que está na minha imaginação. Vamos. A primeira com fome.
tem ninguém aqui. Pois que viu que está. Ai, 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 que me dói a Joanete. O que foi? Joanete aí? É lá embaixo. A Joanete minha, eu sou a rainha e vou Joanete quando eu quiser, ela adora me quiser, tá bom? Pronto. Se me quiser, não dá. Se me quiser, não dá. Juntei até essa terra miserável por nada. Eu vou descadeirar e vou começar por vocês, eu tenho posto. Me respeita, eu sou o diabo. Nem se fosse o rei de todos, tá bom? Você me diz onde está esse menino, ou eu me arranco os chifres e curto o seu rabo. Se eu fosse você, dizia logo onde está chegada a família. Mas ela é só uma mulher. Ela não é só uma mulher. A feiticeira nunca foi mulher. Ela, eu também estou duvidando que ela seja. Ela deve ser espelho. Eu sou é macho. Eu tenho dúvida que ela vai continuar ele, porque aí ele vai continuar sendo macho. É melhor ouvir conselho do que ouvir coitado. Eu estou ficando com raiva. Eu quero virar esse cão coxo do avesso pra ver o que tem por dentro. Satanás, eu volto quando ela virar gente de novo. Ai, ela tá me escrevendo. Ai, eu tô ganhando todo mundo que eu mato. Vai virar bicha. Bicho, ela já é. Ela vai virar outra coisa. Ah, mas se eu pego eu estrago tanto o couro que nem médico vai dar jeito. Vote! É pode que pode, gente! Quem é você? Quem que a senhora quer que eu seja? Você tá rindo na minha cara, né? Não, senhora, eu tô falando muito sério. E acho que eu vou limpar aqui na sua. Não faz isso, dona. Se eu fizer isso, você vai ficar reagir. Se eu reagir, eu vou apanhar muito mais. Então faz de conta que nunca me viu, que eu faço de conta que nunca tive aqui. E pra onde você está indo? De onde veio? Já tem companheira? Ué, a gente pergunta aquilo que me interessa, mãe. Eu estou procurando a Sagrada Família. O que quer dizer esse Quem acabou de encontrar? Vocês? A Sagrada Família? Não é só uma família grande, sabe? Eu sou. Ela aqui é a sogra. Eu sou o cunhado. O primo está lá fora. Morou? E você tem certeza que outra parte da vida está querendo se reunir? O que você quer dizer com isso? É que, por experiência própria, familiar, eu de sogra, cunhado, primo, uma vez só sendo uma Sagrada Família mesmo. Olha, precisamos ajudá-los, eles estão correndo perigo. Eu sei, o ano me contou já. Nós estamos tentando reunir toda a família. Eu sei, o ano me contou. E só essa moça aqui não faz parte da família. Se eu jogar fora, eu quero. Mas eu não presta pra nada. É sério. Uma vez eu consegui uma igualzinha a essa, papel de troca, no canivete. Mas na carne que você vai botar, macia a carne que você vai usar. Vem aqui, se eu ficar falando essas coisas, eu fico sem graça, eu não sei o que eu faço. Quer sugestão? Ó, vou parar com esses anúncios, porque com vinhos eu só gosto de minha vida. Sabe? Vamos atrás dos fugitivos. Não precisa. Eles passaram, se passarem por aqui, vão bater direto na estalagem. Mas essa terra esturricada, miserável, tem uma estalagem? Tem, são léguas e léguas, de catinho, esturricada, que não vive nem calando, nem bacaraú, mas tem estalagem. Mas aqui não passa ninguém. Não passa ninguém, não mora ninguém, mas tem estalagem. E de quem é